Farda, Fardão, Camisola de Dormir. Esse aqui foi o segundo livro que eu li do Jorge Amado. O primeiro tinha sido Capitães de Areia, que eu achei maravilhoso. E este aqui foi uma indicação da minha mãe, quando a gente foi no Museu do Jorge Amado, ali no Pelourinho, em Salvador. E ela me comentou assim, que era um livro divertidíssimo. E aí, numa promoção, aproveitei, para matar a minha curiosidade e seguir a indicação de Mames, que sim, foi muito certeira. Fardão, Camisola de Dormir, ele começa já pelo título, que a farda é a roupa dos militares, fardão é a roupa que o pessoal usa na ABL, Academia Brasileira de Letras, e Camisola de Dormir é o poema do personagem que dá o disparo para o início dessa narrativa, que é o Antônio Bruno, que é um poeta, e ele é um apaixonado por Paris e não suporta, a história acontece em 1940, no Rio de Janeiro, e é em plena Segunda Guerra Mundial, então os nazistas invadiram, estão acabando com a cidade, e ele não resiste e tem um infarto fulminante. Com isso a cadeira dele fica vaga, e um outro membro que tem sonhos políticos de ocupar uma vaga no Supremo, resolve lançar a candidatura de um chefe de repressão política do Estado Novo, que era a época da ditadura do Getúlio Vargas. E esse cara, ele é conhecido por gostar das ideias nazistas, ser um torturador, prender pessoas. E ele é lançado a princípio como um candidato único. E para os amigos do poeta, isso gera um desgosto muito grande, porque como é que uma pessoa assim vai assumir? E aí, num primeiro momento, é dito que ele teria que assumir esta vaga porque a BL sempre tinha tido uma cadeira para os militares e no período atual estava sem nenhuma, então teria que ser ocupada por uns militares. Então, os contrários, o que eles fazem? Eles precisam achar alguém, para disputar, com esse candidato. E aí não pode ser qualquer pessoa, porque já que tem a história da vaga ser para um militar, eles não podem botar um não militar. E é nisso que eles acham um outro candidato, que é um militar que já está aposentado, que se inscreveu para entrar na Academia Fluminense de Letras. E aí convidam ele para disputar, fazer uma disputa militar-militar. E aí nisso nós temos na narrativa o funcionamento de como é que é as eleições dentro da nossa Academia Brasileira de Letras, A questão de tu ter que visitar todos os membros, de participar das palestras, reuniões que acontecem, no local, presentes, jantares, toda aquela parte diplomática da coisa. Eu confesso assim que quando eu estava lendo, quando chegou no capítulo ali pelo 2, eu fiquei pensando assim, mas vai ficar só nessa função, dos dois disputando, mas não. O Jorge Amado, depois desse segundo, me deu vontade de ler mais livro deles, porque tem sacadas ótimas. Então tem um plot assim que me deu vontade de ler. Eu fiquei mais curiosa ainda para ler o resto da história. Então o livro ele é muito bom, porque ele tem toda a questão das estratégias dessa eleição. Então, ao mesmo tempo que ele mata a nossa curiosidade de como é que funciona, que eu acho que todo mundo no meio da literatura, quando vê as notícias, os candidatos, foi escolhido, tem uma curiosidade em saber como é que funciona. Então, além de ter esses detalhes, já que o Jorge Amado, inclusive, conhecia muito bem, porque ele foi membro, da ABL, ele também tem uma parte muito crítica, porque ele foi um livro lançado em 1979, em plena ditadura militar, falando de uma outra ditadura que foi a de Getúlio Vargas. Então, é outra ousadia de Jorge Amado fazer isso, Então, sim, é um livro muito bom, que mistura história, curiosidade, humor. As mulheres aqui têm um papel fantástico nessas eleições, embora elas não sejam membros, elas interferem também nessas eleições, principalmente as apaixonadas pelo poeta Antônio Bruno.
Então fica a recomendação de uma literatura brasileira, de um autor que eu acho que é um dos nossos clássicos já, que despertou minha vontade de ler ainda mais, livros dele no caso. E para quem quer se divertir, matar a curiosidade e ainda saber um pouquinho mais de história, fica com Farda Fardão, Camisola de Dormir. E se você já leu, se gostou, desgostou, pode deixar aí nos comentários pra gente trocar figurinhas.